A partir deste ano, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas vai passar a assinalar o dia 11 de março como o Dia da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Associamo-nos à iniciativa e convidamos a doutora Margarida Frois para uma entrevista sobre o percurso das bibliotecas públicas do Concelho de Arganil e a importância que a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas teve para o desenvolvimento das mesmas. Margarida Frois desenvolveu ao longo de 30 anos um papel de destaque na área das bibliotecas. Foi coordenadora das bibliotecas públicas do Concelho de Arganil e participou ativamente na construção da rede de leitura pública e na rede de bibliotecas escolares. Defensora acérrima da importância do livro e da leitura na promoção da literacia, deixa para sempre a sua marca no percurso da rede de bibliotecas do Concelho de Arganil. Há 35 anos deram-se os primeiros passos para a criação de uma rede nacional de bibliotecas públicas. Considera que a criação desta rede foi decisiva para a democratização do acesso ao livro e à leitura? Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi feito para esta entrevista, que aceitei com muito agrado e agradeço. Obrigada. O Portugal dos anos 80 era muito diferente do Portugal que hoje conhecemos. Acabado o longo período de ditadura que tirou Portugal para a cauda da Europa, principalmente no aspecto social e político, os anos 80 são anos de grande mudança. A entrada na União Europeia, o livre direito de voto dos homens e das mulheres nos atos eleitorais do país, acontecido no final da década anterior, a consolidação de uma democracia ainda frágil, com a criação das instituições que lhe servem de sustentáculo, a criação dos vários serviços que estruturam a sociedade, enfim, o abandono do orgulhosamente sós, permite compararmos com outros países e concluir que Portugal precisava de mudar a todos os níveis. O analfabetismo era uma grave doença que atingia uma percentagem elevadíssima da população, principalmente nos aglomerados populacionais mais afastados dos grandes centros urbanos, mas também nestes. Bem como o iletrismo, outra praga que impedia o país de progredir e de se desenvolver. É assim que se começa a olhar para exemplos de países com níveis de literacia muito elevados e onde o analfabetismo é coisa residual há muitos anos. Facilmente se chega à conclusão do papel importantíssimo das bibliotecas na construção de um futuro melhor. Portugal tinha nessa altura algumas bibliotecas públicas a funcionar nas grandes e médias cidades. Contudo, a sua organização muito fechada e paupérrima renovação dos seus fundos servia apenas às elites, mantendo afastada a esmagadora maioria da população. Exceção para a rede de bibliotecas da Fundação Carlos Gulbenkian, que desde o início dos anos 60 desenvolvia um trabalho fundamental junto das populações, com as suas bibliotecas fixas e itinerantes, e que apresentavam uma organização revolucionária que permitia o acesso livre às estantes e o empréstimo domiciliário, coisa inexistente na esmagadora maioria das bibliotecas do país. Na segunda metade da década de 80, o Governo decreta, através do despacho número 2, de 23 de abril de 1986, no qual a Sra. Secretária de Estado da Cultura determina que sejam definidas as bases de uma política nacional de leitura pública, a qual assentará fundamentalmente na implantação e funcionamento regular e eficaz de uma rede de bibliotecas municipais. Teresa Patrício Gouveia, Secretária de Estado, determina ainda a criação de um grupo de trabalho liderado por Maria José Moura e do qual faziam parte Pedro Vieira de Almeida, Joaquim Macedo Portilheiro e Maria Teresa Calçada, que ficou incumbido de apresentar no prazo de 3 meses um relatório com os princípios básicos para a criação de uma rede de bibliotecas municipais de responsabilidade partilhada entre o poder central e o poder local. A criação da Rede Nacional de Leitura Pública, consumada na assinatura dos respectivos protocolos entre o então Instituto Português do Livro e da Leitura, criado em 1987, e as câmaras municipais, foi uma verdadeira revolução no acesso livre ao livro e à leitura,
processo que se prolonga ao longo dos anos, permitindo a abertura de centenas de bibliotecas de norte a sul do país continental e insular. Que importância atribui à criação desta rede no desenvolvimento da Biblioteca Municipal de Arganil? A data da candidatura que o município de Arganil apresentou para a construção da nova biblioteca é de 1988. Foi uma das primeiras candidaturas ao novo programa. É evidente o interesse que a construção da nova biblioteca suscitou no Executivo. O Conselho de Arganil tinha na altura duas bibliotecas fixas da Fundação Carlos de Gulbenkian, uma em Arganil e outra em Coja, o que era bastante significativo, pois já havia alguns hábitos de frequência das bibliotecas, com livre acesso a estantes e empréstimo domiciliário. Em Arganil, a biblioteca da Gulbenkian tinha sido instalada no edifício dos Passos do Conselho, com o horário normal dos serviços públicos. A instalada em Coja tinha ainda um horário reduzido, assegurado por pessoas que o faziam em regime de voluntariado. A Biblioteca Municipal de Arganil abriu ao público em 1996, em edifício construído de raiz para o efeito, seguindo as normas aprovadas para a Rede Nacional de Leitura Pública. Considerando o número de habitantes de cada concelho, foram criados 3 tipos de edifícios que diferem na dimensão da área ocupada e em algumas funcionalidades não essenciais. No caso de Arganil, a biblioteca seria uma biblioteca de tipo 1. No entanto, por razões que desconheço, a verdade é que as dimensões da biblioteca correspondem a uma tipologia de 2. As bibliotecas da Rede Nacional de Leitura Pública são bibliotecas modernas que seguem os princípios emanados no Manifesto da Unesco para as bibliotecas públicas, cuja primeira versão aparece no final da Segunda Guerra Mundial, em 1949. Este manifesto considera as bibliotecas públicas como estruturas essenciais para o processo educativo e para o desenvolvimento das comunidades locais. Aparece depois uma segunda versão, publicada em 1972, que assinala pela primeira vez a importância das bibliotecas públicas como responsáveis pelo desenvolvimento de hábitos de leitura nas crianças desde a mais tenra idade. Ao longo dos anos, este manifesto, o Manifesto da Unesco para as Bibliotecas Públicas, vai se adaptando nas suas várias versões à evolução da humanidade, no plano social e também no tecnológico. Mas os princípios mantêm-se. As novas bibliotecas municipais são construídas e equipadas à luz das necessidades para o cumprimento do manifesto, essencialmente no acesso democrático ao livro e à leitura. Contudo, a sua configuração interna vai-se alterando e nos projetos mais recentes tem já algumas alterações significativas, seguindo as alterações que o próprio manifesto também vai sofrendo, nomeadamente no campo do digital e dos novos suportes de leitura. Em Arganil, como no resto das outras bibliotecas que vão abrindo ao público, é grande a expectativa quanto ao seu funcionamento. Na verdade, para a maioria dos bibliotecários é uma grande aventura. Muitos apenas conhecem as bibliotecas da Gulbenkian ou as bibliotecas das universidades. O currículo dos cursos de especialização pouca prática têm de leitura pública. Munidos destes cursos, os bibliotecários são detentores de muita teoria e pouca prática. Os laboratórios são as próprias bibliotecas, com algumas orientações do organismo coordenador da rede, que vai mudando de nome e de estratégia consoante os governos vão mudando. Passados 35 anos sobre a criação desta rede, considera que o seu papel continua a ser pertinente? Considero que trabalhar em rede tem inúmeras vantagens, a todos os níveis, seja o económico, estratégico ou experimental, para além do facto desta ser uma rede nacional, o que faz todo o sentido. Contudo, há algumas questões que têm sido, de algum modo, inibidoras de um bom funcionamento em rede.
Refiro o facto de os contratos de programas assinados entre o Poder Central e o Poder Local se esgotarem na construção e equipamento do edifício da Biblioteca. Inaugurada esta, a responsabilidade pela condução das estratégias para o funcionamento das bibliotecas passa a ser exclusivamente dos municípios. Como este ponto nunca foi alterado, o que acontece é que a tutela passa a apenas poder emitir orientações que depois são ou não seguidas pelos municípios, com a agravante das verbas a transferir para as autarquias também se esgotarem no ato da cessação do contrato. Não havendo motivação económica, muitas vezes as orientações que chegam aos municípios não obtêm a eficácia desejada. Consciente desta realidade, o organismo que neste momento tutela a rede, a DG Lab, iniciou uma nova fase com a criação de redes interconcelhias de bibliotecas municipais, tendo como parceiras as comunidades intermunicipais de municípios. Esta ramificação da rede-mãe é, em meu entender, uma boa opção, mas, de novo, o trabalho de parceria volta a estar dependente dos interesses dos parceiros envolvidos, tutela, comunidades intermunicipais, autarquias, e da capacidade de aglutinar esses interesses, transformando-os em práticas que sirvam os interesses das bibliotecas, no respeito pelos princípios do Manifesto sobre as bibliotecas públicas e também das orientações que chegam de organizações internacionais que se debruçam sobre a mesma problemática. Em meu entender, a existência da Rede Nacional de Leitura Pública continua a ser imprescindível, independentemente da existência das redes interconcelhias, até porque a DG Lab representa a tutela. No entanto, parece-me que deveria ter uma presença mais dinâmica e também mais firme na defesa dos princípios que devem reger as bibliotecas municipais, assente em pressupostos bem alicerçados. Refiro-me, por exemplo, a estudos sobre hábitos de leitura a nível municipal, regional, nacional, com inquéritos de no mínimo de 5 em 5 anos. Esta prática é muito seguida em países onde a monitorização dos níveis de leitura e consequente nível de literacia serve de apoio à construção das suas políticas de leitura. Outro aspecto que me parece muito importante é a existência de uma mais estreita colaboração entre a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura, não só na execução de programas, mas fundamentalmente na discussão de estratégias com base nos dados científicos recolhidos e tratados. Parece-me que se estes três organismos se unirem, contribuindo cada um com a sua experiência numa perspectiva de encontrarem objetivos comuns, de que resulte uma estratégia nacional, que neste caso dariam passos gigantescos. Em síntese, penso que o papel da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas continua a ser muito pertinente. No entanto, parece-me haver necessidade de algumas mudanças que conduzam a uma forte dinâmica e interação com todos os parceiros, de modo a serem encontradas as melhores decisões para os problemas que, afinal, são transversais a todos eles. Quais são os maiores desafios que as bibliotecas públicas enfrentam no contexto atual? Os desafios que se colocam às bibliotecas públicas são sempre pertinentes, difíceis, mas extremamente motivadores. Parece-me que a primeira coisa a fazer é definir que desafios queremos perseguir e porquê. Quais os objetivos que pretendemos atingir, quais os caminhos que entendemos seguir para atingir esses objetivos. Isoladamente ou em parceria, em redes concelhias ou interconcelhias, que recursos temos e os que são necessários para ser possível aceitar esse desafio. As bibliotecas públicas, e recorro novamente ao Manifesto da Leitura para as Bibliotecas Públicas, versão de 1994, é muito claro nos objetivos que devem priorizar estes desafios. Diz o Manifesto: a participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem tanto de uma educação satisfatória como de um acesso livre e sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação.
A biblioteca pública, porta de acesso local ao conhecimento, fornece as condições básicas para uma aprendizagem contínua, para uma tomada de decisão independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. E logo a seguir, os 12 pontos que estabelecem a sua missão são claros quanto aos caminhos a percorrer. Também as orientações da IFLA, no seu documento de 2010, Orientações sobre os Serviços das Bibliotecas de Leitura Pública, publicado pela DG Lab, na sua tradução, não deixa dúvidas sobre o que se espera da biblioteca pública. Refiro uma pequena passagem. O Conselho de Bibliotecas Públicas finlandês enunciou uma nova visão relativa às bibliotecas públicas do país. A biblioteca é um ponto de encontro de pessoas e ideias. Biblioteca inspiradora, surpreendente, potenciadora. E mais à frente, refiro ainda. A biblioteca pública disponibiliza o acesso ao conhecimento, à informação, à aprendizagem ao longo da vida e a obras criativas, através de um leque alargado de recursos e serviços, estando disponível a todos os membros da comunidade, independentemente da raça, nacionalidade, idade, género, religião, língua, deficiência, condição económica e laboral e nível de escolaridade. As bibliotecas trabalham os aspectos fundamentais da humanidade, o desenvolvimento da capacidade de pensar, de organizar ideias, de elevar o nível de conhecimento, enfim, de preparar para o futuro os mais novos, apoiar todos os que a procuram durante a sua vida ativa na formação contínua que o mundo de hoje exige, mas também nos momentos de lazer para todas as idades. Neste aspecto, as bibliotecas, seja qual for o tipo, públicas, escolares, institutos universitários, estão a par com o próprio sistema de ensino, num objetivo comum de contribuir para elevar o nível de literacia da população em geral e assim contribuir para o desenvolvimento do país. Para responder eficazmente a esta realidade, as bibliotecas têm de fazer um esforço permanente de melhoria dos seus serviços, de modo a saber encontrar os caminhos que adequem a realidade em que operam aos desafios que considerem pertinentes para alcançar e realizar a sua missão. As bibliotecas têm ao longo dos anos enfrentado grandes desafios. O próprio conceito de biblioteca foi-se gradualmente alterando. Bibliotecas sem portas, bibliotecas virtuais e biblioteca das coisas são termos cada vez mais comuns. Neste mundo cada vez mais global e digital, quais considera serem as grandes oportunidades para as bibliotecas? As bibliotecas vivas, dinâmicas, enfrentam permanentemente desafios. Não é uma situação de ontem ou de hoje, é permanente. O que muda são os desafios. Os de hoje são mais difíceis que os de ontem? Talvez, ou talvez não. Os conceitos que refere representam a resposta a esses desafios. Muito bem, mas voltemos à questão anterior. Será que todos os desafios seguem os melhores caminhos? Os documentos que referi expressam ideias de grupos de trabalho que se debruçam sobre a problemática das bibliotecas. Estes textos, como todas as ideias transmitidas através da escrita ou oralmente, ficam sempre sujeitas a diversas interpretações. A interpretação que cada um faz do texto que lê ou do que ouve tem sempre a ver com a sua própria idiosincrasia, a sua perspectiva da matéria em análise e conduz a que, por vezes, a interpretação feita oriente para caminhos que, embora com a melhor das intenções, não serão os mais eficazes para os objetivos que se pretendem alcançar. Por exemplo, se o desafio for aumentar o número de utilizadores na biblioteca, podemos seguir vários caminhos, uns mais demorados nos resultados e menos vistosos em termos de imagem imediata, mas possivelmente mais consistentes e com resultados mais duradouros, ou seguir o caminho mais fácil, realizar eventos que sabemos à partida que terão maior impacto junto das populações. A biblioteca enche, tiram-se umas fotos muito bonitas, mas no final pouco fica do que realmente era o objetivo.
Outra situação que é também perigosa é a importação de atividades ou de ideias de umas bibliotecas para outras, sem analisar com cuidado se aquele modelo servirá nas características daquela comunidade. As bibliotecas só terão hipótese de se impor na comunidade em que estão inseridas se os bibliotecários estiverem seguros dos caminhos que querem percorrer e dos desafios que querem enfrentar. Para isso, têm de conhecer bem a comunidade e definir projetos que possam ir ao encontro das suas necessidades nas áreas que já largamente referi ao longo da entrevista. Apresentar propostas bem fundamentadas aos seus superiores hierárquicos, se possível com previsão de resultados e com estratégias bem definidas, tanto em melhores condições de comunidade para os utilizadores, melhores equipamentos, melhor qualidade dos recursos humanos, com formação adequada, atualização dos fundos documentais em todos os suportes, a aposta nos recursos digitais e a comunicação à distância, etc., etc. Outro ponto que não podemos esquecer é que se a comunidade não souber o que a biblioteca tem para oferecer, definitivamente não teremos sucesso. A aposta nas novas tecnologias de comunicação é fundamental para chegar às pessoas, mas também é errado pensar que é o suficiente. Não é. As pessoas veem quando querem ver, quando isso lhes interessa. Também por este motivo é fundamental o tal conhecimento científico da comunidade. Não basta conhecer pessoas, importa conhecer o que elas precisam e o que a biblioteca tem e lhes pode oferecer. Diria que há 3 palavras-chave que devem estar sempre presentes para que as grandes oportunidades surjam: qualidade, persistência, resiliência. Para terminar, quero deixar os meus parabéns à DG Laba pela iniciativa de assinalar o dia 11 de março como o Dia da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.